Olá, eu sou Maria Aparecida Batistão Gonçalves, sou intensivista, especialista em cardiologia, segurança do paciente, MBA em gestão de projetos e instrutora e especialista em suporte extracorpóreo de vida. Vou falar com vocês a respeito do manejo e cuidados com o corpo dos pacientes suspeitos ou confirmados COVID-19. E a referência utilizada nessa apresentação é a nota técnica da Anvisa do Ministério da Saúde, atualizada em 25 de março de 2020. Então vamos lá. No ambiente hospitalar, os profissionais, como que vai ser essa orientação? Deve cuidar, manejar esse corpo dos pacientes suspeitos ou confirmados COVID-19 após o óbito, os profissionais que não possuam fatores de risco para pior prognóstico, como idade igual ou acima de 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas, doenças cardiopulmonares, pacientes imunodeprimidos ou oncológicos. Todos os profissionais devem utilizar EPI, gorro, óculos de proteção ou protetor facial, avental impermeável de manga comprida, máscara cirúrgica, se for necessário realizar procedimentos que geram aerosol, como extubação ou coleta de amostras respiratórias, aí nós temos que usar a máscara N95 ou equivalente. Luvas. Nós podemos usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento. Neste caso, é necessário as botas impermeáveis e sem contato físico. Uso de salas arejadas, quando possível, e o profissional que manuseará o prontuário e laudos de necrópsia também deverá usar máscara e luvas. Em relação ao reconhecimento do corpo, um único familiar responsável, preferencialmente por vídeo e fotos, se necessário ser presencial. Então aí se deve manter uma distância de 2 metros. Quando houver necessidade de aproximação, o familiar ou responsável pelo paciente que foi a óbito deverá fazer o uso de máscara cirúrgica, luvas e avental de proteção. Em relação à execução, como é que o profissional de saúde que vai manejar e ter o cuidado com esse paciente que foi a óbito, suspeito ou confirmado COVID-19? Então, os passos são remover os tubos, drenos e catéteres do corpo com cuidado, devido à possibilidade de contato com os fluidos corporais. Higienizar e tapar, ou seja, bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de catéter com uma cobertura impermeável, tipo um filme transparente. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressa, tapar, bloquear esses orifícios naturais como boca, nariz, ouvido, ânus para evitar extravasamento de fluidos corporais. Não é recomendado realizar a tanotopraxia, ou seja, formalização e embalsamento. Durante a embalagem, que deve ocorrer, ainda falando da execução no ambiente hospitalar, no local da ocorrência do óbito, lá no leito do paciente é que vai ser feito tudo isso. Manipular o corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluidos corpóreos. Quando possível, a embalagem do corpo deve seguir 3 camadas. É essa a orientação da Anvisa. Primeiro, então depois de todo aquele espaço que nós falamos anteriormente, vocês vão enrolar o corpo com lençóis. Segundo, colocar o corpo em um saco impermeável próprio, que é a mortalha, que tem disponível no mercado hoje. Esse deve impedir que haja vazamento de fluidos corpóreos. E o correto é colocar sempre a parte do zíper
na porção inferior, dos membros inferiores do pé e fecha na cabeça. O terceiro passo é colocar o corpo em um segundo saco externo, fazer a desinfecção com álcool 70 depois que vocês fecharem tudo, ou uma solução clorada 0,5 a 1%, ou outro saneante regularizado pela Anvisa, compatível com o material do saco, mas preferencialmente é o álcool a 70%. O descarte de todo o material e rouparia deve ser feito imediatamente em um hamper para material infectado e ser encaminhado em local adequado. A identificação desse paciente. Como é que vai identificar esse corpo no ambiente hospitalar? Colocar a etiqueta com identificação do falecido, preferencialmente com nome completo, é uma sugestão do Ministério, mas cada hospital vai seguir, cada instituição a sua rotina. Nome completo, número do prontuário, número do Cartão Nacional de Saúde, o CNS, data de nascimento, nome da mãe e CPF, utilizando esparadrapo com letras legíveis fixado na região torácica. É essencial descrever no prontuário os sinais externos e marcas de nascença, tatuagens, órteses, próteses que possam identificar o corpo. Identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao risco biológico, fundamental. Então, também vai no saco, o último saco, o terceiro passo que nós explicamos, essa identificação. Covid-19, agente biológico, classe de risco 3. Transporte e acomodação. Os profissionais que vão atuar no transporte desse corpo, que vão proceder à guarda e alocação do corpo no caixão, também devem adotar as medidas de precaução aqui expostas, até o fechamento do caixão. A maca de transporte do corpo deve ser exclusiva e após o uso também deve ser feita a desinfecção com álcool 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa, preferencialmente o álcool a 70%. Já lá no necrotério, alocar o corpo em compartimento refrigerado e sinalizado como C8, Covid-19, agente biológico, classe de risco 3. O corpo ele deve ser acomodado posteriormente em uma urna a ser lacrada antes da entrega aos familiares ou responsáveis. Após lacrada, lembrar que a urna não deverá ser aberta. Deve-se também limpar a superfície da urna lacrada com solução clorada a 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa. O serviço funerário, ou seja, o transporte, deve ser informado sempre de que se trata de uma vítima de Covid-19, agente biológico, classe de risco 3, e não é necessário veículo especial para transporte do corpo. Também não existe necessidade nesse momento do uso de EPI, porque o caixão já está lacrado. Então os motoristas não precisam usar o EPI, os motoristas dos veículos que vão transportar o caixão com o corpo. O mesmo se aplica aos familiares que acompanharão o traslado, considerando que eles não manusearão o corpo, porque a urna está lacrada, relembrando. O serviço de verificação de óbito, por exemplo, o SVO. A recomendação da Anvisa é que os serviços de saúde públicos e privados não enviem casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 para o SVO. Caso a coleta de material biológico não tenha sido realizado em vida, deve-se, proceder à coleta pós-mortem no serviço de saúde por meio de suave na cavidade nasal e de orofaringe. Isso se o corpo for para o SVO, mas não é o recomendado. Diante da necessidade do envio desses corpos ao SVO,
deve ser realizada a comunicação prévia ao gestor do serviço para a certificação de capacidade para o recebimento. Autópsia. Autópsia, como vocês já devem ter ouvido falar, não está sendo recomendada e pela essa nota técnica também não deve ser realizada e é desnecessário em caso de confirmação ante-mortem da Covid-19. Havendo extrema necessidade de necrópsia para casos suspeitos de Covid-19, esse procedimento deve ser realizado em sala com adequado sistema de tratamento de ar, ou seja, a sala precisa ter um sistema de pressão negativo com um filtro adequado, que é o EPA. Limitar o número de pessoas também que vão trabalhar durante essa necrópsia. O ideal é ter apenas um técnico e um médico patologista. Preferir métodos manuais. Evitar que as secreções respinguem ou disseminem pelo ar. Isso é particularmente muito importante quando a serra é utilizada. Caso seja utilizada, conecte uma cobertura de vácuo para conter os aerosóis. Quando necessário, coletar tecidos por meio de técnica de autópsia minimamente invasiva. Aliás, é o que está sendo indicado para os pacientes suspeitos, autópsia, em 8 pontos estratégicos, guiado por ultrassom, e apenas se realizar essas punções, o que é chamado atualmente de autópsia minimamente invasiva, porque não há necessidade de abrir, de serrar o paciente ou outros procedimentos. Em relação à cremação e funeral, a orientação é que os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos da Covid-19 não são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. É necessário e é muito importante fornecer explicações adequadas aos familiares, aos responsáveis pelo paciente que foi a óbito, sobre os cuidados com o corpo do ente querido. Caso seja realizado, recomenda-se manter a urna funerária fechada durante todo o velório funeral, evitando qualquer contato, tipo um toque, um beijo, com o corpo do falecido em qualquer momento pós-mortem. Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para a higienização das mãos durante todo o velório. Então a funerária é obrigada a fornecer isso, caso a família insista em fazer o velório. Disponibilizar a urna em um local bem aberto, uma sala que esteja bem aberta e bem ventilada. Em relação ainda à cremação e funeral, evitar especialmente a presença de pessoas que pertencem ao grupo de risco para agravamento da Covid-19, como já citamos, idade igual ou superior a 60 anos, gestante, lactantes, portadores de doenças crônicas, cardiopulmonares, imunodeprimidos, pacientes oncológicos. Não permitir a presença de pessoas que estejam apresentando sintomas respiratórios, observando a legislação referente à quarentena e internação compulsória no âmbito da emergência em saúde pública de importância nacional, SPIN, pela Covid-19. Caso seja imprescindível, elas devem usar máscara cirúrgica comum, permanecer o mínimo no local do funeral e evitar o contato físico com os demais familiares ou amigos do falecido. Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, deve-se observar as medidas de não compartimento de copos. A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, respeitando sempre a distância mínima de pelo menos 2 metros, neste caso, entre elas, bem como outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória. Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas. Não pelo risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações. Os falecidos devido à Covid-19 podem ser enterrados ou cremados.